Oi, gente, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu trouxe uma decoração para vocês, um bolo de 2 andares. Essa decoração é um bolo de orquídeas, eu fiz com orquídeas artificiais, com flores, né, artificiais. Vocês vão acompanhar aí certinho. E aí eu comecei fazendo a pré-camada. A pré-camada é muito importante, sempre falo, porque quando você vir com a camada definitiva, não vai atrapalhar os farelinhos do bolo. Eu comecei fazendo a pré-camada, como vocês podem acompanhar. Esse de baixo tem 20 centímetros por uns 10 de altura, mais ou menos. Ele não ficou muito alto, mas mais ou menos uns 10 de altura. E o recheio foi o branco. Eu fiz 2 recheios no caso, né? O recheio branco foi leite ninho com chocolate branco e brigadeiro de doce de leite com ameixas. Esse bolo ficou maravilhoso. Pensa num bolo gostoso. Foi esse bolo. Eu fiz para minha mãe, né? Não sei se eu falei com vocês. Foi o aniversário dela ontem, né? Dia 25 de outubro. E eu sempre faço um bolo para ela. E eu fiz, nesse caso, eu fiz esse bolo para ela. Ela ama orquídea, então eu escolhi um tema que se encaixaria, né? Uma coisa que ela gosta. Enfim. E aí eu vim alisando a parte de cima. Eu venho alisando a parte de cima com uma espátula de bolo mesmo, sem muito segredo. E depois eu venho para as laterais. Primeiro eu passei a espátula lisa, mas tem gente que já passa a espátula direto mesmo, a espátula de textura, mas eu passei a espátula lisa só para acertar mesmo, né, gente? Enfim, depois eu escolhi a espátula, né, a espátula de textura. Aí a gente vem corrigindo algumas falhazinhas. Ignorem se vocês verem minha mão tampando o bolo na frente. Eu nem reparei. Desculpa, viu, gente? Não deixam de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem, deixa um like pra mim. É muito importante o like de vocês. Eu fico muito grata. E aí eu venho tirando as quinas, não tão perfeito, porque eu ainda vou vir com a espátula de textura. Agora eu escolhi uma espátula com essa textura aí, e fica lindo, tá? E o que manda muito para você conseguir um espatulado legal no bolo, é a textura do chantilly. Nesse caso, o que eu fiz? Gente, eu amo chantilly Norcal. Amo. Pra mim, ele é o melhor chantilly que tem, assim, em sabor, em textura. Não tem um chantilly. Pra mim, não tem um chantilly melhor. E é o Norcal normal mesmo. Acho que foi o Norcal mais. Aquele rosa. E aí eu misturei um pouco de leite em pó, mais ou menos umas 4 colheres a 5 de leite em pó, não cheia, não tão cheia. E aí eu misturei e bati o chantilly. E depois texturizei ele com leite condensado e leite. Aí eu vim alisando as laterais, alisando direitinho, né? Você vai tirando as imperfeições do bolo aí. Como eu falei para vocês, quanto mais tiver texturizado o chantilly, menos dificuldade você vai ter de alisar seu bolo. Eu tinha muita dificuldade, muita mesmo. Vocês podem dar uma olhada nas minhas decorações anteriores. Eu tenho várias decorações aqui no canal. Vocês podem dar uma olhadinha. Eu sempre pecava na textura do chantilly. E aí, com o tempo, a gente vai melhorando, vai mudando, né? Enfim, tirei as quinas. Eu tentei tirar as quinas, né, o mais perfeitinho possível. E depois eu venho com a colherzinha em cima. Não deu para vocês ver. Tá para chegar para mim um tripé para poder gravar para vocês melhor. Vocês vão poder ver, ter uma noção, uma visão melhor do bolo. Enfim, né? Agora eu venho com um glitter rosa da Fábio. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo para vocês, tá? Tudo certinho.
eu venho borrifando sem álcool de cereais mesmo. E aí eu quis fazer tipo na metade do bolo, né? Da metade para cima. Agora eu tenho um bolo de... Eu não me lembro se ele era 13 ou 10. Não lembro direitinho o diâmetro dele. Eu vou olhar direitinho e vou deixar para vocês. Eu tenho esse bolinho, ele é menorzinho. O primeiro foi 20 centímetros por 10. E esse ou é 10 por 10 ou é 13 por 10. Mas eu acho que é 13. Eu venho fazendo a pré-camada nele também. E ele tá com disquinho de isopor por baixo. Como vocês podem tá vendo aí. Ele tá com disquinho de isopor. E o disquinho eu envolvi o disquinho de isopor com plástico filme. E aí ele não fica escorregando na bailarina. Essa bailarina, inclusive, ela é bem improvisada. Ela era bem menorzinha e o que eu fiz? Eu coloquei um prato de MDF que eu tinha aqui. Eu colei com aquelas colas Tech Bond, sabe? Aquelas colas que colam tudo. Eu colei para ficar um diâmetro maior, mas eu vou comprar, vou providenciar uma bailarina para mim melhor. Aí eu vim aplicando com a manga de confeitar, igual eu fiz no primeiro. E venho com a espátula lisa depois, né? Em seguida com a espátula lisa. Eu dei uma alisadinha na parte de cima. É melhor você alisar na parte de cima primeiro, mas assim, não tem diferença não, tá? Tanto faz. Você pode alisar nas laterais ou em cima primeiro, não tem problema não. Aí eu venho alisando, venho dando uma consertadinha, né? E aí a mesma espátula que eu usei na parte de baixo, eu vou usar na parte de cima, tá? Lembrando que eu não mostrei para vocês nesse vídeo a estruturação do bolo, porque como era um bolo para casa, era um bolo para a gente mesmo, não ia sair, né, no caso eu estava em casa, então não tinha necessidade de fazer uma estruturação, uma coisa assim mais elaborada, um guindaste caseiro, eu não quis trazer isso para vocês. Eu estruturei esse bolo com palitos de churrasco mesmo. Eu coloquei 4 palitinhos de churrasco, então eu nem mostrei para vocês. Mas não tem segredo nenhum. Vocês vão ver na hora de retirar o bolo daí, que como não é guindaste caseiro, então é aquela forma que a gente sempre usava antes, que era aquele tradicional de pegar a espátula e retirar o bolo. Enfim, vocês vão acompanhar aí direitinho. E aí eu venho tampando as imperfeições, tampando os buraquinhos, consertando, na verdade. E aí eu faço a mesma coisa que eu fiz no primeiro bolo, tá? Venho tampando as imperfeições. Venho com a espátula de novo. Eu gosto muito de dar uma molhadinha nela, porque facilita no alisamento. Mas, como eu falei para você, se o chantilly tiver texturizado, não tem necessidade de sofrer tanto, no caso. Aí eu vou retirando as quinas. Aí eu achei esse bolo tão bonitinho, ele ficou tão lindo. Ô, gente, se vocês quiserem me seguir lá no Instagram também, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, tá? É a mesma coisa do meu canal, Confeitaria da Lid. Aí vocês podem estar me procurando lá, começar a me seguir. Eu sigo de volta, tá? Enfim, eu tirei as quinas. Depois de retirar as quinas, eu faço a mesma coisa que eu fiz no outro, com a colherzinha. Essa bailarina tá... Ela é até boa, quebra um galho, mas assim, não é aquela coisa, sabe? Eu preciso mesmo de uma bailarina boa, uma bailarina melhor. Tô querendo comprar aquela de vidro. Aí agora eu venho borrifando o glitter rosa na parte de cima, mesma coisa do bolo de 20 centímetros. Só assim de cima, quase para metade do bolo.
para dar meio que um degradê. E aí eu borrifei e já venho para a parte de colocar o bolo em cima do outro, né? De sobrepor o bolo. Como vocês podem ver, a primeira tentativa eu fiquei sem jeito como que eu ia fazer. Não sei se foi o jeito da espátula, não sei se foi o palito, não sei. Eu sei que eu fiquei sem jeito de colocar o bolo. Um ladinho do bolo mesmo, inclusive, ficou meio que deu uma estragadinha, mas nada que atrapalhou, não. Aí agora eu coloco o bolo, né? E aí eu afundei o palitinho. Só que ficou grande, eu tirei, cortei o palitinho e coloquei de novo. Como eu falei para vocês, era para casa o bolo, então não tinha necessidade de fazer uma estruturação, uma coisa assim tão elaborada. E agora eu venho com as orquídeas. Eu vou mostrar depois o resultado para vocês. Eu venho com as orquídeas, ficou muito lindo esse bolo. Eu higienizei as orquídeas, tá, gente? Porque elas são artificiais e vem até no pacotinho, mas mesmo assim, né? Passou por vários lugares, então a gente tem que higienizar todo o material. E aí eu higienizei elas, algum cabinho eu envolvi com plástico filme também, para poder proteger o bolo. E aí ficou assim. Eu pensei em colocar uma orquídea em cima, mas aí eu desisti. Eu dei uma tampadinha no buraquinho em cima e coloquei o que. E aí o resultado do bolo ficou muito lindo, como vocês podem ver. Ah lá, o ladinho que deu uma estragadinha, mas nada que atrapalhou. Enfim, espero que vocês gostem, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!